Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão passando por aí? Espero que todos estejam bem. Vamos fazer nosso estudo hoje, dando continuidade ao conteúdo. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, um tema que eu particularmente gosto muito, que é o período que a gente chama de Renascimento. Na verdade, o Renascimento ele é muito amplo, ele pega diversos temas diferenciados, como Renascimento artístico, cultural, científico, urbano e comercial, que é o tópico da aula de hoje. A gente tem que lembrar um pouquinho que a Europa vinha num processo já de queda do feudalismo, um aumento populacional, os senhores feudais perdendo poder, e aí a estrutura muda. Né? Antes se vivia de um feudo, praticamente fechado ali, sem técnicas boas, sem relações comerciais boas, e aí, aos poucos, isso começa a mudar. Né? A gente vai ter uma influência muito forte das cruzadas, que a gente já viu em vídeos anteriores. Quem não viu, dá uma olhadinha lá para poder estar a par do assunto. As rotas comerciais entre Oriente e Ocidente voltam a serem feitas. E a partir daí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma estrutura nova, um formato novo na Europa que vai fazer com que haja esse processo de renascimento. Importante a gente pensar nessa palavra, renascer, nascer de novo, ressurgir. Né? Havia um formato onde que isso perde força e agora surge, ou melhor, ressurge a estrutura que era anteriormente. Então, vamos entender o renascimento cultural, o renascimento comercial e o renascimento urbano, e isso vai desencadear os outros renascimentos também. Tá? Vamos acompanhar lá, espero que vocês entendam. Valeu! Então, pessoal, vamos começar aqui então a entender essa época, mas como sempre na história, a gente sempre tem que ver o que aconteceu antes que desencadeou os processos que vem à frente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é essa revisão do que era o feudalismo. Para quem não viu o vídeo de feudalismo, é interessante dar uma olhadinha lá atrás, mas aqui eu vou dar um panorama geral para vocês. Né? Algumas coisas importantes que a gente tem que entender é que no feudalismo nós tínhamos aqueles ataques dos povos germânicos, vocês se recordam? Que a gente viu que o próprio Império Romano foi um dos fatores que levou à sua queda e fez com que a população amedrontada, a população temerosa pela situação, acabasse se retirando em pequenos locais com proteções muradas, né, formando assim os feudos. Bem, outro detalhe importante que a gente tem que entender é a questão do comércio. A partir do momento que eles começam a ficar confinados, né, fechados no local, o comércio ele deixa de ser aquele comércio com dinheiro, com moeda entre várias regiões, e ele passa a ser um comércio local, um comércio feito principalmente à base do escambo. Lembra o que é escambo? É a troca de produto por produto ou a troca de serviços por um determinado produto. Né? E isso vai vigorar muito na Idade Média, no período do feudalismo. Outra característica importante que nós vamos perceber é que as cidades elas não acabam. Né? Elas não. Isso é do mesmo jeito que o dinheiro aqui não acaba, mas ele diminui muito, as cidades também elas não acabam. Porém, diminui consideravelmente, já que a população estava muito mais retirada no campo, nas proteções dos feudos e senhores feudais. Ou seja, o poder ele era descentralizado, não era o rei que mandava. Você não tinha um governante máximo que mandava em tudo. O que nós vamos ter são poderes locais, ou seja, dos senhores feudais. E uma característica que não dá para deixar de fora aqui, além de muitas outras, eu peguei apenas as principais, é a, o poder da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica teve um domínio muito grande, vocês devem se recordar aí, durante esse período, onde o rei estava, a igreja estava apoiando, e onde a igreja estava, o rei também entrava como uma apoiadora. Essas são as características do feudalismo. Mas aqui, vamos pensar um pouquinho. Reflitam comigo. E se por um acaso os ataques bárbaros, né, os ataques germânicos, eles diminuíssem ou acabassem em algumas regiões?
Isso seria bom para o feudalismo? Pensem. E se o comércio voltasse a se reestruturar? Voltasse a ser ampliado com outras regiões? Se eu não tenho tantos ataques mais, eu consigo fazer um comércio mais amplo. Isso seria bom para o feudalismo? Hum, tá. Se eu tenho uma diminuição de ataques e eu tenho um comércio estruturando, nós podemos ter cidades crescendo. Então, não ter tantas, tantos feudos e, consequentemente, as cidades ampliando, diminuindo assim a quantidade delas, seria bom para o feudalismo? E se o poder que antes era do senhor feudal passasse a ser para o rei? Isso seria bom para o feudalismo também? E se a Igreja Católica, que tinha todo um poder e um domínio nessa época, perdesse esse controle, esse domínio, seria bom para o feudalismo? Não, não. Isso não seria bom para o feudalismo por um motivo simples. Se a gente tira essas características, deixa de ser feudalismo, pô. Não é mais a Idade Média, não é mais o sistema feudal. E é isso que vai acontecer. Todas essas características que antes eram feudais vão passar a mudar. Ou seja, nós estamos entrando num processo de declínio, de mudança do feudalismo. Tá. Uma vez que a gente entende isso, eu faço um convite para vocês. Vamos conhecer um pouquinho esse renascimento cultural? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns locais e eu vou mostrar um pouquinho como que era aqui. Tá? Bem, para a gente entender isso, a gente tem que entender que a primeira coisa que aconteceu foram algumas melhorias técnicas, principalmente ligadas à agricultura. Então, por exemplo, a utilização de arados de ferro para melhorar a produção, a, a criação de roda d'água, de moinho de vento, que fez com que a produção pudesse ser ampliada e, consequentemente, houvesse uma melhoria na produtividade. Isso tudo, essas melhorias técnicas, vão levar a consequências, que é o crescimento populacional. Esta parte aqui, ela é fundamental para a gente entender esse crescimento populacional. Porque, veja, vamos analisar um pouquinho aqui por esse gráfico, né? Estudar um pouquinho gráficos. Perceba que no ano 800 nós tínhamos 18 mil pessoas aproximadamente na Europa. E percebam o crescimento que acontece com o passar do tempo. Chegando ao ano de 1300, nós temos 50 mil. Ou seja, é um número bem considerável com o passar do tempo. Agora, por que que isso acontece? Por conta disso. Eu tenho uma melhoria de alimentação, eu tenho uma melhoria nutricional na população, eu tenho mais expectativa dessa população, então vai fazer com que o número se eleve. Agora, crescer a população, ela é bom no sentido de que significa que a população está se alimentando melhor, está tendo melhores condições, porém, nós temos uma outra questão importante, que é o excedente da mão de obra. O que, que é isso? Ou seja, está sobrando gente para trabalhar no campo, está sobrando gente para trabalhar lá nas terras que antes eram controladas pelo senhor feudal. Então, o que, que vai acontecer com essa quantidade excedente, ou seja, sobrando aqui? Boa parte dessa população vão se transformar em artesãos e comerciantes. É a saída. Se ele não consegue trabalhar como camponês, se ele não tem esse emprego, ele vai buscar outros meios de atividade. É aí que entra a necessidade de se produzir e vender. E isso vai se dar por um outro fator importante que nós já vimos, que foram as cruzadas, que fez com que neste período aqui, olha aqui, ó, houvesse um contato maior com o Oriente. Ou seja, esse contato com o Oriente vai levar ao surgimento de rotas comerciais. Dá uma olhadinha aqui, vamos fazer de novo aí um estudo de mapa, como é que a gente analisa um mapa histórico. Vocês vão perceber aqui que a Europa se encontrava nessa região e para cá tem a região do Oriente.
Então aqui nós temos aqui a região de Jerusalém, um pouco mais para baixo aqui. Temos Constantinopla, já vimos que era uma região importante. Então percebam que as rotas, sejam terrestres ou marítimas, elas se intensificam muito, muito, muito nesse período que a gente viu. Então a gente pode ver, por exemplo, que essa região aqui foi uma região muito desenvolvida, muito rica, no qual formou-se redes de comércio muito grande. E aqui embaixo também. A região de Gênova, Florença, Veneza vai ser um dos polos aí do Renascimento que a gente vai ver mais para frente, porque boa parte do que vinha e do que saía da Europa e da Ásia vão sair por esses portos. Ao norte a mesma coisa, mas com outras regiões aqui. Então o que, que nós vamos perceber então? Nesses locais vão se formar feiras. Percebam aqui, olha. Ah, como é que sabe o que, que aqui é feira? É só a gente olhar aqui na nossa legendinha, né? As feiras, como não vamos imaginar as feiras como é hoje, né? Que você vai lá e come seu pastel, compra verdura, legumes. Não, não é isso. As feiras eram feiras de produtos que vinham da Europa para, que vinham da Ásia para a Europa para colocar os produtos para venda. Que produtos eram esses? Porcelana, tecidos finos, é, principalmente especiarias, que eram temperos, que eram para preservar os alimentos, dar o sabor e assim por diante. Então saíam daqui e vinham para cá e aqui eram comercializados por todas essas regiões. E aí, como eu dizia, vão se formar feiras. Percebam que eram feiras em diversos pontos que vai fazer com que os locais vão crescendo, dando acesso a grandes centros comerciais. Essas feiras, de um modo geral, olha aqui algumas imagens de época, vocês podem perceber, vai fazer com que o comércio se intensifique. Então, muitas pessoas passaram a sair das cidades e ir para esses locais, buscando produtos e trazendo para suas regiões. E isso vai fazer com que muitas pessoas passem a viver disso. Então, essas feiras vão aglomerar pessoas e barracas que vão comercializar esses diversos produtos. Ou seja, percebam que não dá para a gente separar o renascimento comercial do renascimento urbano, né? Vejam só algumas cidades, vou mostrar aqui para vocês, como Bruges. Olha, é uma cidade que mantém os mesmos aspectos. Isso aqui, Bruges, fica na Bélgica. Essa cidade mantém os mesmos aspectos da época medieval. Olha, até hoje é um grande centro de comércio, onde que o acumulado populacional, vejam só, muita gente, faz com que a cidade vá crescendo e vai começar a surgir polos muito importantes. Então, ou seja, o comércio amplia, as cidades também. A população que antes vivia só do campo agora passa a viver também do comércio nessas cidades. Perceba aqui uma coisa que a gente chama de campanário. Isso aqui é muito comum na Europa, porque era um local alto onde eles poderiam dar os comunicados, eles poderiam passar os aspectos mais importantes através de sinos, por exemplo, tu tocava por aqui, ou se houvesse algum ataque, por aqui também era um local para avisar a população, né? Se observava daqui. Várias cidades da Europa nós vamos ter isso aqui. Em algumas regiões, esses comércios vão ser feitos através de rios. Seja aqui no caso, como eu estou mostrando para vocês, no norte, como também na parte mais sul da Europa, como Veneza, Florença, que vão utilizar de rios e também do mar. Então aqui para vocês terem uma noção de como que era na época. Tá? Tá aí, gente. Um pouquinho aí dessas primeiras imagens, um pouquinho do nosso conhecimento. Lembrando que esse renascimento esse ressurgimento das rotas comerciais, palavra importante, pode anotar aí, né, bem importante, rotas comerciais e feiras, vai fazer com que dê um ressignificado para as cidades que vão ressurgir.
Então, o comércio, através dessas rotas da formação de feiras, vão levar automaticamente o crescimento dessa cidade. Vocês percebem que não tem como tirar um assunto de outro, né? A gente está vendo que as cidades estão se aglomerando, estão se formando, estão se reestruturando, deixando o campo, mesmo porque a população está crescendo muito, e, consequentemente, o comércio começa a crescer. Bem, o que a gente vai ver agora? Vamos pensar um pouquinho nesse comércio, que para nós ela é fundamental. Vamos entender um pouquinho como ela acontece. A princípio ela começa perto dos castelos, perto de aglomerados urbanos, porque ela precisa de gente para comprar seus produtos, né? Tinha que ser interessante o que ela iria vender e o que ela iria comprar também, porque muitas vezes havia troca. Eles pegavam produtos da Europa e levavam para a Ásia e assim por diante. Então vamos dar uma olhadinha agora, mais especificamente no Renascimento comercial e as consequências que ela vai ter. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, pessoal, conforme eu tinha falado com vocês, o renascimento comercial ele vai se dar através de rotas comerciais. Perceba que esse mapa, em específico, ele trabalha muito as rotas marítimas. Pensando nesse ponto, ela vai ser muito importante. O mar Mediterrâneo vai ser um ponto de ligação muito forte entre o Oriente, olha aqui Constantinopla, né, o mar Mediterrâneo, e o Ocidente. O Mar do Norte também, mas com outras regiões que não é o nosso foco agora de estudo. Tá? O que dá para perceber aqui também? Olha as feiras que eu falei para vocês, as diversas feiras. Essas feiras vão acabar dando origem a diversas cidades importantes. Tá? Então, com base nisso, a gente percebe que o deslocamento populacional também vai ser grande. Você tem que entender essa rota como rotas não só de comércio, mas de pessoas. E o comércio acaba atraindo essa população. Então perceba que o senhor feudal que antes tinha controle dessa população passa a já não ter tanto controle mais, porque o cara prefere sair lá do feudo para trabalhar como um ferreiro, como um carpinteiro, como um padeiro nas cidades que aos poucos vão surgir. Tá? Bem, uma vez que a gente compreendeu bem isso, nós vamos ver então o que? O surgimento das primeiras cidades. Eu faço um convite para vocês. Vamos conhecer aí o Renascimento Urbano? Então, aqui nessa parte importante, aqui, isso aqui é Paris, que foi uma das primeiras cidades também a se reestruturar. Então vamos lá, gente. Bem, imagine um local desse onde há um castelo. Pois bem, imagine um caminho como esse que a gente vai considerar como sendo a nossa rota. O comerciante, ele tem que vender para locais que tenham quem compre. Ou seja, um castelo, uma região grande, seria um bom local para isso. Portanto, o comerciante vai montar sua feirinha aí. Olha aí o cara aqui, ó. Olha as pimentas, eu fiz questão de colocar aqui que eram produtos que vinham de longe, que vinham lá do Oriente, as pimentas do reino, eh, as especiarias e outros produtos também, como, por exemplo, tecidos, roupas, tapetes, eh, ervas medicinais. Ou seja, esse crescimento constante vai fazer com que, anotem aí, importante essa parte aqui, que o crescimento do comércio fizesse com que boa parte dessa população já não mais se deslocasse e passasse a ficar fixo nesse local. Então o cara, ao invés dele pegar, montar a barraquinha dele e depois de um tempo ele vai embora, ele passa a se fixar nesta região e receber produtos de viajantes que passavam por aí. Então perceba que esse castelo, ele deixa de ser um local único, vivendo a partir da agricultura, mas ele passa a ter um implemento a mais, que é o comércio. É a partir daí que vai começar uma parte muito importante. Vocês vão começar a ouvir agora um termo que nós vamos usar muito isso durante toda a história, a partir de agora. Por quê? Porque o cara que vai formar esse comércio, ele precisa se proteger. Eu coloquei aqui umas feirinhas, aqui umas barraquinhas, mais como exemplo para vocês entenderem, mas eram construções que eles iam fazendo.
Então eles precisavam se proteger. A partir daí, eles vão começar a criar muros nessas regiões como processo de formação. É aí que vão surgir o que nós vamos chamar de cidades muradas, cidade entre muros. E, parte importante, anotem aí que esse é um conceito que nós vamos usar muito até o final dos estudos de história, que é o termo burgo. Burgo. A palavra cidade, as palavras cidades muradas significa burgo. É daí que vai surgir o burguês, professor? É isso mesmo. O burguês era aquele que vivia numa cidade morada. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui que você consegue entender melhor. Vejam, nós temos aqui um castelo, nós temos residências e a partir daí nós temos muros para proteger. Nossa, mas pegou o castelo também? Sim, os castelos, em muitos casos, eles vão fazer parte dessa cidade murada, porque o senhor feudal está perdendo poder, ele tem que arrumar uma outra forma também de sobreviver. Então ele vai fazer isso apoiando aqui esse desenvolvimento, porque ele também vai acabar sendo um dos beneficiados aí com o processo também. Vejam que a agricultura, por mais que essa imagem seja recente, ela não vai deixar de continuar, né? Precisa alimentar o povo. Mas essa estrutura de burgo vai ser predominante na Europa a partir de agora. Então percebam que o comércio leva ao desenvolvimento de cidades. São cidades bem específicas. Né? Percebo que parece ainda fortificações, como a gente viu anteriormente, só que agora com foco no comércio. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos de alguns locais interessantes que eu visitei e que eu fotografei que eu acho que pode exemplificar e mostrar bem isso. Acompanha comigo aqui. Ó. Ávila, na Espanha. Percebo que hoje essas cidades elas são cidades turísticas. São cidades em que ela, pelo seu teor histórico, ela abre as suas portas para vender o turismo. E que a gente consegue entender bem isso. Olha aqui. Perceba que há as fortificações. Para entrar aqui não era qualquer um. Né? A pessoa, para ter o direito de entrar aqui, tinha que ter as chaves da cidade. Né? Até hoje tem isso. Ou seja, você ter as chaves da cidade significa que você é uma pessoa bem-vinda. Olha uma outra região aqui de Portugal, olha a cidade de Óbidos, também ponto turístico. Olha lá o castelo ao fundo, a cidade, a muralha. Veja, também um local histórico, turístico de Portugal. Olha aqui, eu dando um tchauzinho para vocês aqui. Vejam, essa imagem mostra bem como que era. Essas regiões aqui eram geralmente ocupadas por soldados, né, que defendiam para supostos ataques que pudessem acontecer. Como eu disse para vocês, o local também se desenvolvia dentro do processo mercantil, ou seja, do comércio. Então, até hoje se preserva isso. Óbvio que com outros objetivos, de outras formas, mas ela mantém o seu comérciozinho. Né? Orvieto, na Itália, vejam também que tem os mesmos aspectos de cidades antigas dentro de muralhas. Vejam que são ruas bem estreitas. Prestem bastante atenção nesse aspecto de cidades estreitas, de ruas estreitas, porque isso vai ter uma interferência muito forte nas nossas próximas aulas. Vamos falar de pandemias. Já ouviram falar disso? Acho que já, né? Então, percebam aqui que essas cidades vão se formar, olha, muito próximos uma das outras. Geralmente o comércio está embaixo e as moradias em cima. Né? Tudo dando direto para a rua. Olha, região da Toscana, essa é a cidade de Assis. Conseguimos perceber por aqui que um outro aspecto na cidade ficando no topo, às vezes as muralhas pegando locais bem maiores. Vamos dar uma olhadinha aqui melhor aqui em Assis, olha. Lá está o centro de vigia, de proteção, geralmente o castelo, e as residências um pouco mais abaixo. Percebam aqui, sempre com os mesmos aspectos. Comércio embaixo, moradias em cima.
Acesso a carro é muito difícil, você consegue ir até um determinado ponto, você não sobe, até mesmo por aspectos turísticos. São ruas estreitas, não dá para dividir muito com os carros, mas aqui de novo, olha essa imagem que é bem interessante. Aqui foi nesse local que nasceu São Francisco de Assis, né? É muito comum eles colocarem a imagem aqui. Então você tem o comércio aqui embaixo e as residências aqui em cima. França. Depois dá uma pesquisada, bem bacana esse local, Monte Saint-Michel. Vejam só, acima nós temos toda a moradia. No caso aqui era um mosteiro, tá? Era aqui que eles escreviam os livros, eram os padres copistas. Aqui era muito utilizado. Isso aqui está quase na divisa com a Inglaterra. Perceba que aqui nós temos já o canal da Mancha e ao fundo a Inglaterra. Mas aqui você começa a perceber como, de novo, comércio embaixo, moradias em cima e muita gente. Olha o crescimento populacional aqui. Essa parte é bem interessante. Vamos ver isso com mais calma. Ah, Monte Saint-Michel é bem interessante porque o mar ele sobe e essa região fica ilhada. Então tem o horário que você pode ir e o horário que você pode voltar. Hoje já tem todo um controle de água, já é mais fácil, não tem mais esse controle. Mas na Idade Média era bem isso mesmo. Um exemplo bem claro a gente pode perceber aqui, olha. Isso aqui tudo alaga. Mas aqui a gente consegue perceber bem isso, né? O burgo que está surgindo. Olha lá. O local é bem medieval. Olha aqui o comérciozinho que vocês conseguem perceber, vendo a relação de uma coisa com outra. E ao mesmo tempo os caminhos estreitos, que nós vamos perceber que vai acontecer muito aqui. Tá? Beleza, gente. É importante então relacionar comércio com as cidades. Tá bom? Tá aí, gente. Gostaram do nosso tour, do nosso passeio? Legal, né? Dá vontade de ir lá conhecer, né? Realmente bem bacana. Bem, agora que a gente conseguiu perceber, né, deixar bem claro essa união do renascimento comercial com o renascimento urbano, a gente tem que ver de que forma que isso vai dar as ocupações no território, no local. Né? Novas profissões vão surgir, novas formas de trabalhar vai acontecer, novas formas de se relacionar. Percebam que eu tenho um aumento populacional, isso tem que ficar muito claro para vocês, que esse aumento populacional vai influenciar também, seja nos meios de produção, seja nos meios de relacionamento e vários outros aspectos da vida da época. Né? Aspectos esses que inclusive vai ter um problema grave aí, que a gente vai ver no próximo vídeo aí. Bem, uma vez que a gente viu isso então, vamos dar uma olhadinha de que forma que esses novos profissionais vão se organizar na sociedade. Tá? E aí a gente faz um fechamento aí e apontamos aí os principais aspectos do renascimento urbano e comercial. Tá bom? Vamos ver lá. Bem, pessoal, agora que a gente já entendeu essa relação entre renascimento urbano e renascimento econômico, as organizações econômicas, como eu já disse, vão se reestruturar. E uma das coisas importantes que vocês podem anotar aí é isso aqui, ó, o surgimento do que a gente vai chamar de corporações, entidades, grupos de ofício. Corporações de ofício. Ofício, profissões. Né? Ou seja, nós vamos ter a partir de agora grupos, associações de trabalhadores, que no caso eles são os artesãos, a gente não pode falar de indústria, de fábrica ainda, né, de produção em larga escala, ainda são pequenos. Mas associações, grupos de artesãos e comerciantes. Esses grupos vão passar a se organizar para trabalhar num determinado ramo. Tá? Então, por exemplo, nós vamos ter grupos, por exemplo, de sapateiros. Então, nós temos uma corporação de ofício dos sapateiros. Então, vários sapateiros vão se juntar para tentar melhores preços, melhores matéria-prima. Uma coisa é uma pessoa ir lá e comprar uma peça de couro. Outra coisa são 20 artesãos e comprar 20, 30 peças de couro. O preço sai mais em conta. Então, isso facilita no processo.
precisava levar um conjunto, um grupo de produtos para uma outra região, quilômetros de distância. Era perigoso. Não se esqueça que ainda temos os riscos, apesar de não ter os ataques bárbaros, mas havia ainda os assaltantes, né? Infelizmente até hoje a gente sabe disso que tem. Então o que, que as corporações de ofício faziam? Eles formavam grupos para eles andarem em conjunto. E isso facilitava aí um processo de defesa, né? Fazer com que os preços fossem regulamentados, que os produtos fossem regulamentados e assim por diante. Então eu mostrei algumas imagens aqui de época. Então, por exemplo, olha, tinha a corporação de ofício dos padeiros, dos ferreiros, dos artesãos, né, os tecelões e assim por diante. Esses grupos, essas entidades, elas tinham o mestre, que era o dono da oficina. Eles contratavam jornaleiros, tem esse nome, não é vendia jornal, não. Eles trabalhavam por jornadas, por períodos. Eles iam, ofereciam o seu tempo e trabalhavam ali por um determinado tempo de serviço, uma jornada de trabalho. E tinha os aprendizes. Geralmente os aprendizes, eles iam para as oficinas já bem jovens, para ali aprender essa profissão. Geralmente moravam no mesmo local e viviam ali quase que a sua juventude inteira com o mestre da corporação de ofício. Como eu disse para vocês, eles eram grupos, eles eram associações. Então, cada uma das associações vão ter os seus logotipos. Então, era comum você passar por aquelas ruas que eu mostrei agora há pouco para vocês e vocês perceberem lá um brasão, representando, por exemplo, um brasão dos pedreiros, por exemplo, um brasão dos arquitetos, um brasão dos ferreiros e assim por diante. Cada um tinha seu... Se você passasse numa oficina e visse isso daqui, você sabia que ele fazia parte desse grupo de corporações de ofícios. Tá? Bem, mas isso a gente está pensando no sentido local. Uma cidade tinha isso. Tá? Só que nós não estamos falando de uma cidade específica. A gente não está falando de Orvieto. A gente não está falando só de Veneza. A gente não está falando só de Madrid, Gênova, sei lá. Nós estamos falando de uma Europa que vai se estruturar. Então, o que, que vai acontecer? Além de ter a corporação de ofício, que é algo mais local, uma associação que pode ser numa cidade, mas nós vamos ter uma organização de todas as corporações de ofícios de uma região maior. E aí, a soma dessas corporações de ofício, a soma de, por exemplo, de todos os sapateiros, padeiros, carpinteiros, assim por diante, de uma região, vai receber o nome de ligas. Vamos dar uma olhada no mapa aqui que facilita para vocês entenderem. Então aqui, vejam, temos várias corporações de ofício da Liga de Champagne. Olha aqui. Então eles aqui formam um grande conjunto comercial. Nós temos aqui a Liga Hanseática, que foi considerada uma das maiores. Ou seja, essas ligas fortaleciam essas corporações. Eram produtos feitos na região, no qual eles valorizavam esses comerciantes, vendiam por preços melhores e estimulavam a produção local. Perceba que as diferentes ligas que vocês podem ver aqui vão fazer com que ocorram desenvolvimentos locais, desenvolvimentos regionais, que vão fazer com que haja uma ampliação das cidades e uma ampliação do comércio na região. Tá? Então, vamos entender aqui, enquanto que corporação de ofício são as profissões que se organizam nas suas áreas numa cidade, a liga é a soma das corporações, onde vai fazer um estímulo e um fortalecimento aí das profissões em geral, tá bom? Com isso a gente conclui aí essa parte de renascimento urbano e comercial. Então, concluindo aí essa parte, fazendo um resumo para a gente rever o que é o mais importante, professor, o que eu preciso saber do renascimento urbano e comercial. Bem,
alguns aspectos importantes. Primeiro que a gente está entrando no fim do feudalismo. Nós estamos entrando num processo onde que o feudalismo está mudando de aspectos. Segundo ponto importante, entender a questão das rotas comerciais que começam a ser ativadas. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender o dinamismo do comércio que vai se reestruturar. Lembrando que as cruzadas ajudaram muito nisso. Tá? A questão da formação das feiras, porque são essas feiras para o comércio que vão influenciar o desenvolvimento daquelas cidades. Então vamos lá, rota comercial que leva a feiras, as feiras vão levar ao agrupamento desse grupo, né? São grupos pequenos que vão formar grupos maiores e, consequentemente, o surgimento das cidades muradas. E aí entra outro conceito que você não pode esquecer, é o conceito de burgo. Então os burgos vão ser essas primeiras cidades onde o seu morador lá dentro é o burguês, que é o comerciante. Mesmo quem, vamos supor, se tivesse um mendigo que morasse lá, ele era um burguês também. Por quê? Não pela sua condição de trabalho, mas por ele viver no burgo. E a partir daí, a gente vai ter o desenvolvimento das corporações de ofício, que são os profissionais de uma determinada categoria de trabalho, e, num sentido mais amplo, as ligas que vão unir esses profissionais de uma determinada região, valorizando os seus produtos, melhorando a produção e desenvolvendo aí o comércio e as cidades desses locais. Lembrando, mais uma vez, nós temos um crescimento populacional que vai ajudar a isso. Tá bom? Bem, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai se vendo. Valeu!